gratidão. Aqui a gente vai falar um pouco das emoções que limitam o nosso sistema, né? Deixam ele ressentido, né? Então a principal delas é o ressentimento mesmo. Ressentimento, a mágoa, o não perdoar. Todas essas emoções atuam no nosso sistema nervoso. Então o nosso sistema nervoso fica totalmente abalado, né? A vida na terceira dimensão, ela foi construída com base nisso, com base numa violência ao ser humano. Ou seja, o ser humano sempre buscando alguma coisa fora, sempre competindo, sempre cobrando do outro, sempre culpando, sempre exigindo, sempre querendo. Então, tudo foi trazendo para esse sistema uma compressão, né? uma pressão interna por resultados, por mudanças, por querer as coisas na base da força. E o processo evolutivo é o contrário, né? Então ele é totalmente baseado nas leis universais, onde você não pode colocar força, você não pode impor um resultado. Gente, não pode impor o resultado. Você não pode falar, eu quero agora. Aí o outro fica fazendo essa pressão. O que ele faz? Ele causa aquele efeito que a gente chama a física quântica, né? O efeito Zenon. É o quê? Paralisa o decaimento atômico. Então tem uma coisa que está para ser solucionada e aquele ser fica colocando cada vez mais pressão em cima, falando daquilo, pressionando. Então ele causa esse efeito porque ele não conhece as leis da física e as leis universais que estão baseadas nela, né? Na ciência. Né? Então é comprovado cientificamente que você não pode querer o resultado imposto, né? Você fala, eu quero isso, tem que ser agora. Gente, não existe. Né? Veja, vou mencionar um exemplo que aconteceu agorinha, né? Eu senti assim, sabe, vontade de comer milho, gente, milho, sabe esse milho de festa junina? Aí eu senti assim, uma vontade, falei, nossa, milho. Aí entro num supermercado pequeno, assim, e não é que o milho estava lá, para degustação, cheio de milho lá. Olha, tem milho, sim, tem milho, sabe? E lá fui eu degustar o milho. Então, gente, é isso que nós estamos falando. Se a gente colocar pressão e falar, não, né? O ego vem e fala, eu quero agora o milho, e nem é a hora, né? Porque a hora veio por um outro mecanismo, né? Então, internamente, eu senti assim, puxa, né? Me veio esse sentimento. E, de repente, aquilo estava lá. Então, a gente está colocando isso justamente para as pessoas se curarem, né? Então, é o momento de a gente se curar, todos nós. Se alguém está cobrando nós, a gente continua no nosso processo porque o outro não está compreendendo. E vice-versa, né? Mas a gente continua emanando o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa compaixão, tudo que a gente tem de melhor para o quê? Para que essas soluções se diluam, resolvam, se harmonizem e tudo passe a funcionar de acordo às leis superiores que estão operando. Elas estão funcionando o tempo todo. Então, essas leis que foram impostas, não, tem que ser assim, é para agora, é já, é não sei o quê, elas dificultam todo o processo. Então, se o planeta inteiro, se as pessoas tivessem uma ação dessa de já, né, muitas que já estão nesse processo evolutivo, já estão mais leves, já estão menos resistentes, começam a fluir, começam a permitir a manifestação da energia, porque o milho nada mais é do que um alimento. É um alimento, ele foi manifestado, e antes existiu no invisível, antes existiu no nosso plano invisível, ele veio no pensamento e ele se manifestou. E tudo é assim. Agora, se a gente quer impor sobre o outro as coisas, ou impor sobre nós mesmos, o nosso sistema nervoso vai ficando cada vez mais sobrecarregado e ele vai impedir as coisas de funcionar. Quem que vai começar a funcionar mal? O próprio ser. Então, nós temos que ter uma atenção muito concentrada nesses sentimentos todos e é o momento de liberar, gente. É o momento de liberar, é o momento que a energia crística está operando no planeta. Então, vamos nos liberar desses sentimentos, dessas pressas,
a perdoar, né? Perdoar a si mesmo. Quando a gente não tem como fazer nada em relação ao outro, a gente faz o nosso próprio processo de perdão, de ajuda interna e vai se liberando, porque as coisas vão se organizando. Então, o sistema nervoso, né, nosso, ele não pode estar totalmente, não pode estar pressionado. Então, a pressão é uma forma de violência. Então, nós não podemos permitir que esse tipo de violência ocorra mais no planeta. Então, os comandos e tudo que estamos fazendo aqui é uma ordem superior, que é a ordem do amor. Então, tudo vai ser resolvido, tudo vai ser solucionado com base no amor e na sabedoria, não mais na pressão e na violência sobre ninguém, porque nada funciona no universo sob pressão. As leis da harmonia, as leis do amor, são as leis universais que estão operando no planeta e que precisam estar em linha com nós, todos os seres humanos. Então, nós temos que atuar de acordo com essas leis. Para isso, nós temos que liberar o nosso sistema humano para que ele possa funcionar em conformidade com ela. E não mais sermos submetidos ou seres submetidos a violências como essa de pressão sobre o sistema nervoso. Por quê? Porque nada vai ser resolvido e o ser vai ficar numa situação que não desagradável à toa. Por quê? Porque não é necessário, né? Então a gente tem que compreender as leis superiores para atuar e permitir que elas atuem sobre nós. Então todo o trabalho agora é a gente trabalhar a nossa reintegração, né? Os nossos corpos, a nossa mente superior, nossa essência, que vai trazer essas leis e vai trazer essa energia para uma libertação de todos esses processos que nada tem a ver com evolução, porque ninguém vai evoluir, ninguém jamais pode evoluir sem a prática do silêncio, sem a prática do carinho, do auto-amor, do autocuidado. Ninguém. Não existe evolução quando não há harmonização de nós com nós mesmos e a libertação desses sentimentos que nada tem a ver com o processo evolutivo no qual a Terra já está operando para a implantação dessa quinta dimensão. Então nós temos que colaborar 100% com esse processo, fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho é não permitir que o nosso sistema seja sobrecarregado com coisas que estão em discordância com a sua essência, com a sua frequência, com quem você é. Então, para isso, nós sempre colocamos o trabalhar a energia da neutralidade diante de qualquer situação. Por quê? Porque nós somos co-criadores da realidade. Nós estamos criando, manifestando, né? Não criando, nós estamos manifestando uma realidade onde todos possam viver em harmonia, onde todos possam se sentir leves, sem pressão ao sistema, porque a pressão ao sistema, nosso próprio sistema nervoso, é anticósmico, é totalmente anticósmico. Então, tudo que é anticósmico deve ser deixado, deixa ir e permita que o novo venha. Deixa ir o que não é mais, perdoa, transcende, trabalha e permita que o novo se instale, que o novo comece a operar e você vai começar a perceber as leis superiores atuando, onde ninguém precisa concorrer, ninguém precisa ir buscar, ninguém precisa pressionar, ninguém precisa tirar de alguém, porque não existe nada para ser tirado. Então tudo vai se harmonizando e todos vão recebendo, permitindo e manifestando nas suas vidas muito mais abundância, muito mais amor, muito mais alegria, sem impacto das nossas células, porque elas fazem parte da nossa vida. E a nossa vida é tudo que nós temos. Tudo. Então, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa clareza mental, tudo que a gente pratica e tudo que a gente faz com nós mesmos, cada um de nós, impacta no outro. Ou seja, impacta na evolução humana como um todo.
Então, cada um que escolhe esse caminho não tem ideia do impacto que ele causa no entorno e em tudo que está conectado, visível ou invisível, né? A gente sempre está impactando. Então, vamos permitir que o nosso comportamento, que a nossa maneira de ser, que as nossas células sejam harmoniosas e com isso a gente possa levar isso para as pessoas e permitir que elas também descubram quem elas realmente são. E com isso a gente vai rapidamente movendo essas energias que já não fazem mais parte para um outro processo, para um outro movimento que não o movimento da evolução humana. Ok? Gratidão.